Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre alguns dos principais problemas dos MMBTs e tentarei demonstrar por que a compra de blindados médios como o CV90-120T e Lynx 120 pode ser problemática para o Brasil. Bom, como vocês sabem, a força de carros de combate brasileira está ficando perigosamente defasada. Os MBTs do EB são o Leopard 1A1 e 1A5 de origem alemã e o M60A3 de origem americana. No total, o Brasil dispõe de aproximadamente 400 carros de combate. Todos eles possuem características semelhantes e ambos apresentam basicamente as mesmas deficiências, que afetam principalmente o poder de fogo e a proteção blindada, que são duas das características mais importantes para o bom desempenho de um tanque. Além disso, o contrato de manutenção do Leopard 1A5 com os alemães está chegando ao fim, e isso pode afetar tremendamente a disponibilidade e operacionalidade do Leopard 1A5, que é atualmente o principal carro de combate do EB. Por essa razão, o EB precisa de novos carros de combate. O Exército Brasileiro já definiu os requisitos. Dentre os muitos requisitos, vale destacar que o MBT deve ter um canhão de 120mm padrão OTAN, blindagem composta que ofereça uma proteção efetiva de pelo menos 900mm no arco frontal, sistema de controle de tiro moderno, peso máximo de 50 toneladas e possibilidade de integração com sistema de proteção ativa. Como já foi dito em outro vídeo do canal, a maioria dos MBTs ocidentais de terceira geração atendem facilmente a maioria dos requisitos do Brasil, com o grande problema sendo o limite de peso de 50 toneladas, pois a maioria dos tanques padrão OTAN como o Leopard 2 alemão, M1 Abrams americano, AMX-56 francês e Challenger 2 britânico ultrapassam facilmente as 50 toneladas. Por essa razão, a compra de MMBTs que são blindados mais leves está sendo cogitada. E, inclusive, aqui no canal já abordamos o CV90-120T sueco e o Lynx alemão. Porém, apesar de serem mais leves, esses veículos apresentam sérias limitações, que afetam não somente a proteção blindada, como também outras áreas extremamente importantes. É muito comum apontarem que a mobilidade dos MMBTs é muito superior à dos MBTs puro sangue, mas as coisas não são bem assim. De fato, os blindados médios, com peso na casa das 35 a 40 toneladas, podem transitar mais facilmente por pontes mais limitadas, e também são mais facilmente transportados pelo ar. Porém, o que realmente define a mobilidade de um blindado no campo de batalha é a sua distribuição do peso e a relação peso-potência. Um grande exemplo disso pode ser visto na família Leopard. O Leopard 1A5BR pesa 42 toneladas, peso esse equivalente ao de MMBTs modernos. Enquanto isso, o Leopard 2A4 pesa aproximadamente 55 toneladas, mas mesmo assim, graças a seu design mais robusto e às suas esteiras maiores, o Leopard 2A4 acaba tendo uma menor pressão sobre o solo, mesmo pesando 13 toneladas a mais que o Leopard 1A5. Também consegue ser mais rápido e apresenta uma relação peso-potência superior, graças a seu poderoso motor de 1500 HP. Dito isto, acredito que fica claro que o que realmente define a mobilidade de um blindado no terreno é a sua relação peso-potência e a distribuição do peso sobre o solo. É importante destacar que os MMBTs no geral são baseados em veículos de combate de infantaria. O chassi desse tipo de equipamento costuma ser mais compacto e apresenta esteiras mais finas. Essas características acabam resultando em uma elevada concentração de peso sobre o solo, que pode comprometer sua mobilidade. Além disso, por se basearem em um chassi pequeno, os MMBTs acabam tendo que utilizar motores mais compactos. Muitas vezes utilizam o mesmo motor dos veículos de combate de infantaria. Esses sistemas propulsores costumam atingir no máximo os 1000 HP, uma potência bem inferior aos 1500 HP alcançado por muitos motores de MBTs padrão OTAN, como Leopard 2, Abrams e K2. Por essa razão, apesar dos blindados médios terem um peso inferior, acabam tendo muitas vezes uma relação peso-potência semelhante ao dos tanques puro sangue. Outro ponto bem problemático nos MMBTs é a proteção blindada. Para atingir um peso tão reduzido, são feitas muitas reduções na blindagem. Devemos lembrar que os blindados médios se baseiam em plataformas de combate de infantaria. Esse tipo de equipamento, no geral, é feito para resistir apenas a canhões de 30mm, um nível de proteção muito inferior ao encontrado em carros de combate convencionais, e podem resistir a armamentos muito mais pesados e variados.
De fato, o problema da blindagem pode ser parcialmente contornado por sistemas de proteção ativa, como o AMAP alemão, TROF israelense e CAPES coreano, mas devemos lembrar que esses equipamentos são extremamente caros, com um preço na casa dos $900 mil. Vale destacar que os sistemas de proteção ativa são pensados para enfrentar principalmente as granadas propelidas por foguetes e os mísseis guiados. Esse tipo de armamento costuma ter uma velocidade na casa dos 300 metros por segundo e funcionam com base em explosivos, por essa razão são relativamente fáceis de se interceptar, pois são comparativamente lentos e possuem uma ogiva frágil, que pode ser facilmente detonada por fragmentos lançados pelos sistemas de proteção ativa. Porém, munições convencionais disparadas por blindados atingem facilmente os 1000 metros por segundo, sendo bem mais difíceis de se interceptar, sem falar das munições APF e SDS, que alcançam facilmente os 1700 metros por segundo. A APF e SDS é um tipo de munição muito resistente, feita de metal, sem explosivos. Mesmo se um sistema de proteção ativa conseguir atingir o APF e SDS, é improvável que seja capaz de reduzir sua capacidade de penetração a ponto de permitir que a blindagem fina de um MMBT consiga resistir. Por essa razão, o sistema de proteção ativa no geral é capaz de compensar apenas parcialmente o problema da blindagem fina, pois o blindado médio ainda está muito vulnerável a canhões pequenos de 30, 40 e 50 mm. Esses armamentos podem disparar munições cinéticas extremamente letais e perigosas contra blindagens finas. Essas munições não podem ser paradas por sistemas de proteção ativa. Apesar do avanço dos sistemas de proteção ativa, uma blindagem robusta ainda é extremamente importante. As operações realizadas pelos americanos e aliados contra o Iraque demonstraram a importância das blindagens bem construídas. Nesses conflitos, os americanos estavam equipados com o M1A1 Abrams e os britânicos com o Challenger 1, blindados de terceira geração superiores aos MBTs iraquianos, compostos principalmente pelo T-55, T-62 e T-72, tanques de primeira e segunda geração inferiores aos tanques da OTAN em basicamente todos os aspectos. Além disso, os americanos dispunham de consciência situacional, treinamento e coordenação tremendamente superiores às dos iraquianos. Mesmo com todas essas vantagens, tanto em qualidade de treinamento como de equipamento, diversas vezes os tanques americanos e aliados foram atingidos, mas não sofreram perdas graças à sua avançada proteção blindada, proteção essa que não está disponível em blindados mais leves. Por essa razão, na minha opinião, a compra de MMBTs pode não ser a melhor opção para o Brasil. Eles podem sim ser um bom complemento a MBTs puro sangue, e isso é inclusive feito por algumas potências, como a China, que utiliza o tipo 15 de 30 toneladas como complemento aos tipo 99 de 60 toneladas. A própria Suécia projetou o CV90-120 para ser um complemento a seu Leopard 2A5, e os Estados Unidos planejam produzir o MPF para complementar o Abrams. Mas utilizar esses equipamentos como a ponta de lança dos regimentos de carro de combate brasileiros me parece não ser a melhor opção, devido às suas sérias limitações frente a MBTs convencionais. Muitas pessoas também levantam a questão do preço como uma grande vantagem dos MMBTs, mas precisamos considerar que grande parte do preço desses veículos está em sua suíte de armamentos. Um blindado dessa categoria com boas tecnologias e equipado com canhão de 120 mm não é barato, ainda mais se considerarmos que o EB provavelmente vai querer transferência de tecnologia e produção local. Isso encarece bastante os equipamentos, como ocorreu com o Gripen da FAB e com o próprio Centauro 2 recentemente adquirido pelo Brasil. Além disso, os MMBTs mais avançados e que mais se aproximam daquilo buscado pelo Brasil sequer estão plenamente operacionais. O CV90-120T e Link 120 ainda não foram comprados por nenhum país, nem mesmo pelos próprios produtores. Isso pode indicar que não são projetos totalmente maduros. Vale lembrar que no ano passado, o poderoso VBC-CAV Eitan israelense foi rejeitado pelo Brasil justamente por não estar plenamente pronto e operacional. Aqui no vídeo utilizei como exemplo muitas vezes o CV90-120T e Link 120.
Fiz isso apenas porque são alguns dos que mais se aproximam daquilo buscado pelo Brasil. Mas a minha intenção não é dizer que não são bons equipamentos. Muito pelo contrário, provavelmente são os melhores da categoria. Porém, pelos inúmeros fatores levantados no vídeo, acredito não serem a melhor solução para a substituição dos nossos carros de combate. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais.